Paz do Senhor. Alô? Alô? Agora eu estou até com medo, né? Depois que sai com esse poder assim, né? Estou parecendo pentecostal. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Como é que os irmãos estão hoje? Feliz com Jesus? Os irmãos notaram uma coisinha que aconteceu quando a gente estava cantando ali? O irmão Fabrício. Não, foi outros também. Né? Interessante, me fez lembrar de uma coisa, que quando a gente não está prestando atenção, a gente acaba fazendo coisa que não deve. Não é? Quando nós não estamos ligados, bem, praticando bem. Hoje eu estou pentecostal mesmo. O negócio hoje, a gente acaba fazendo coisas que erramos. Não é? Vamos pedir nessa noite que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para entender a sua palavra e para, junto com Ele, seguirmos, né? É um pouco difícil seguir sem erro, mas pelo menos o menos de erros possíveis. Né? Amém? Vamos orar então? Meu Deus e Rei, muito obrigado, meu Pai, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, pelos meus irmãos, ó Pai. Paizinho querido, eu peço que o teu Santo Espírito venha guiar-nos, ó Pai, em toda a verdade. Fala através da tua palavra, tira qualquer palavra da minha boca que não venha te engrandecer. Paizinho querido, o Senhor conhece o meu coração e eu te peço nessa hora que venha sondá-lo, Paizinho querido. Ó Pai, vê, tira tudo que é ruim, tira tudo que é mal, tira tudo de pecado, perdoa, Pai, as minhas falhas. Ó Pai, eu não estou querendo aqui fazer nada bonito para mim mesmo, mas que o seu nome venha a ser glorificado. Paizinho querido, nós te pedimos a tua presença em nós nessa noite. Fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. É bom estar de volta aqui. Tem 2 semanas que eu não venho na igreja. Tenho sentido um pouco de saudade dos irmãos. Né? Os irmãos, apesar do irmão Fabrício ser um pouco chato, não é? Eu sinto a falta dos meus irmãos. A gente esteve ali na Flórida 1 semana, mas o bom agora é que todos os cultos e até os louvores, né? O Klaus coloca lá na internet e a gente pode ver até ao vivo. Então a gente estava dirigindo para a Flórida e estava vendo o culto aqui domingo à noite. Foi uma bênção ao mesmo tempo, né? Não é boa prática de dirigir e ver culto ao mesmo tempo, mas glória a Deus por isso. Né? Os irmãos gostariam de abrir suas Bíblias comigo no capítulo 29 de Jeremias. Nós estamos lendo do versículo 1 até o versículo 14. O título da mensagem de hoje é Como Ser Feliz em Babilônia. Jeremias 29, de 1 a 14, diz assim: E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes
de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Que problema em ler português hoje. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Deus fala através do profeta Jeremias ao seu povo, lhe recomendações para que eles venham se arrepender dos seus pecados. Os profetas se levantaram contra Jeremias e tentaram contra a sua vida. Nessa época já era a segunda, pode-se dizer, transporte, não é, de cativos para a Babilônia. Não é? E alguns dos profetas, falsos profetas, se levantaram, falando ao povo de Israel para não se preocupar, porque em 2 anos o Senhor quebraria esse jugo. Jeremias levanta e fala assim: 2 anos? Como é que é isso mesmo? E o Senhor lhe pede para que escreva uma carta ao povo que está em Babilônia, explicando realmente aquilo que Deus tinha falado através dele. E disso é que nós vamos falar nessa noite. Essa carta que foi escrita, nós vamos estar lendo mais ou menos a metade, falando sobre a metade dela. Ela se compõe do capítulo todo de 29. E aquilo que eu queria falar nessa noite, que essa carta trata com o povo de Deus através da vida de Jeremias, é para que o povo venha ser feliz ali naquela terra. Independente daquela terra ser um lugar que eles não gostavam muito, não gostavam do povo, não é? Chegavam a odiar aquele rei, porque aquele rei levou os artifícios do seu tempo, e vinham odiar aquele rei ainda mais, uns 10 anos depois, que também Isaías já tinha profetizado, que aquele rei voltava lá e assolava a cidade e destruía o templo.
Mas Deus, através dessa carta, tem um motivo específico e como tratar com o seu povo. E uma das coisas que eu noto, a primeira coisa que eu noto, está no versículo 4, que Deus quer que o povo dele entende, é que nós venhamos reconhecer a soberania dele. Um dos problemas do povo de Judá é que eles não deram ouvidos a Deus. Se esqueceram da soberania divina e não deram ouvidos a Deus. Chegaram ao ponto de desafiar a Deus com profecias falsas. Diz assim o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Os quais fiz transportar. Como você chegou até aqui? Voar, voar. Foi pela TAM? Eu vim de... Na época ainda tinha... Não era VASP, não. Era uma... Nem Varig. A companhia já fechou há tanto tempo. Eu estou tentando lembrar aqui que aquele negócio fechou há tanto tempo. Eu já vou lembrar. Eu estou com a cabeça ruim demais. Viu? Era uma companhia Panam. Mas também já 20 e tantos anos. Transbrasil. Pois eu vim na Panam. Eu vim na Panam. 23 anos atrás, 24 anos atrás. Uma bênção. Primeira vez que entrei num avião, as pernas tremeram. Crescido assim lá naquela metrópole de Galileia. Né? Mas como você chegou até aqui? Será que foi assim? Solta o cabo da nau. Interessante, né? Esse pessoal fizeram uma travessia de Cuba para Miami. Nesse carro aí, ó. Interessante, né? Será que você chegou assim? Ou talvez assim. Primeira classe, esse camarada. Ele é a poltrona, olha para isso. Se vocês olharem direitinho, ele está sentado num vaso. Vocês enxergam onde está essa aí? Mas como é que você chegou até aqui, meu irmão? Um dia você estava lá em Galileia, lá em Divino das Laranjeiras, e pensou assim, teve aquela grande ideia. Vou para os Estados Unidos. Eu sou dono do meu nariz, estou precisando de alguns dólarzinhos. Daqui a 2, 3 anos eu volto, compro minha chácarazinha, faço uma casinha chique e vivo tranquilo. É assim ou não é? É assim ou não é? E passam-se 5, 10, 15, 20. Aí a gente fica pensando assim, onde ficou aquele plano meu? Interessante, não é? Como as coisas acontecem. Como ser feliz em Babilônia? Como ser feliz no lugar onde nós estamos? A primeira coisa, meus irmãos, é reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive o nosso plano de sair de Galileia, inclusive o modo que nós entramos nesse país, Ele é soberano sobre isso.
E mais cedo nós reconhecermos a soberania de Deus, melhor vai ser para a nossa vida. Vamos ter menos lutas. Vamos aprender a colocá-la em primeiro lugar. O que te trouxe aqui? Foi o dólar? Eu sei que o meu pai foi. Se não tivesse dólar aqui, meu pai não viria. Alguns talvez seja escola. Eu tinha 15 anos de idade, a única coisa que eu queria era fazer bagunça. Dar bicota em menina e fazer bagunça. Era. Nem estudar direito eu queria. Por que você ainda está aqui? Eu te pergunto. Se o seu plano era de ficar aqui 2, 3 anos, comprar um terrenozinho no Brasil e ir embora, o que você está fazendo ainda aqui? Interessante, não é? Será que é porque você tem uma família desse tamanho lá no Brasil e é você que tem que tratar dela? E tem uns caras bem gordinhos ali no meio, às vezes. Ou será que é o contrário? Que você está com esse pessoal todo aqui e não tem como levar para o Brasil e tratar dele lá agora? Você tem filho que não quer mais voltar? Você tem netos aqui? Não é? Como ser feliz em Babilônia? Como ser feliz no lugar onde nós estamos? Soberania de Deus. Entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Entender que a causa que você está aqui, independente daquela que você pensa, você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. E se você está aqui até hoje, irmão Oséias, porque Deus te quer aqui. Isso é simples, não é? Reconhecer a soberania de Deus é saber que eu pus esse slide aí, meus irmãos, foi especialmente para o irmão Oséias. O irmão Oséias, nas nossas reuniões familiares, ele está sempre falando de um marido banana de pijama. E esse aí realmente é aquele banana de pijama. Por que você não vai para o Brasil de volta? Sua esposa não deixa? É. Como você chegou aqui, não importa. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Segunda coisa que nós devemos fazer é reconhecer a necessidade de trabalhar. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Será que você pensou que você viria à América para ganhar dólar, para ficar à toa? Eu acho que muita gente pensou assim. A América é tão bom que eu vou para lá e eu vou ganhar dinheiro à toa. Porque o que tem de gente hoje aqui, imigrante, que não quer fazer nada, não é brincadeira. Não é? Trabalhe. Dá para os irmãos ver direitinho aí esse cara? Olha onde que esse caboclo está. A mulher está ali tentando vender sua fruta. Sujeito deitado ali naquela... Provavelmente, quem pegou as mangas foram o filho dela, não é? Que esse camarada, com essa vontade que ele está aí, nem jogar pedra num pé de manga ele serve. Trabalhar. Lembre de como você chegou aqui. Lembre-se do que te motivou para vir aqui. Quer ter moradia? Construa.
Quer comer bem? Plante. Não é? Reconhecer, quer ser feliz? Reconhecer que precisa de trabalhar. Vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Terceiro passo se encontra no versículo 6, que diz: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Reconheça a necessidade de multiplicar aqui. Reconheça a necessidade de florescer, de dar frutos aonde você está plantado. Não adianta você dar fruto no Brasil. O lugar que você vive é aqui. O governo da qual você tem que responder é aqui. As pessoas com quem você tem que relacionar são aqui. O seu pastor está aqui. E isso também vem falar nas nossas vidas, na necessidade não só de multiplicar financeiramente, fisicamente, mas também espiritualmente. Porque muitos de nós trabalhávamos como doido no Brasil para a obra do Senhor. E chegamos aqui e achamos que não temos necessidade de nos multiplicarmos como os filhos de Deus. Multiplicar, florescer, dar fruto aonde você está plantado. É um requisito de Deus para que nós sejamos felizes aonde nós estivermos. Se você estiver na China, meu irmão, e não tiver uma bola, e não tiver um churrasco, e não tiver uma picanha para você comer, mas você está ali com as mãos, com os fechos, trazendo, chorando para o Senhor, você vai estar feliz. Você vai estar feliz. Reconheça a necessidade de fazer parte de uma comunidade. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Para você ser feliz em Babilônia, é preciso que você ore por ela. Procure a paz dela. Se envolva com ela. Parar com os separatismos. O seu Deus, aquele Deus que te abençoa, se você orar para que Ele venha abençoar esse lugar, você também vai estar sendo abençoado. Olha a razão. Procurai a paz da cidade, porque orai por ela, porque na sua paz você também vai ter paz. Muitas das vezes, e isso é um erro nosso, nós esquecemos do lugar em que nós estamos, porque nós estamos numa comunidade brasileira, dentro de uma igreja brasileira, falando português, e parece que totalmente nós alienamos desse país, e essas paredes que nos dividem desse país, e nós estamos aqui e só estamos concentrados na nossa cultura, na nossa língua, naquilo que fazemos, naquilo que podemos, o que está acontecendo no Brasil, mas aqui do lado da rua, nós não estamos nem aí. O que se passa nos jornais de televisão, na nossa comunidade, a maioria de nós não prestamos atenção, não damos atenção, não choramos por esse povo, não oramos por esse povo e não estamos com ele na batalha. A única coisa que sabemos fazer é criticar. Procurar paz de onde nós vivermos e orar por esse lugar é coisa bíblica. E sem a paz nesse lugar, sem a paz em Babilônia, seu judeu, você também não vai ter paz. Reconheça quando estiver sendo enganado pelos desejos.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Para ser feliz em Babilônia, nós precisamos reconhecer quando nós estamos sendo enganados. Nós precisamos de discernimento. Para sermos felizes em Babilônia, nós precisamos de estar com os olhos bem abertos pelos profetas que estão no meio de nós. Os profetas que conhecem as nossas necessidades, que conhecem as nossas dores e que vêm para cima de púlpitos falar sobre elas. Cuidado. Sabe por que aquele povo, que aqueles profetas falaram contra Deus? Porque em primeiro lugar eles estavam recebendo. Em segundo lugar, eles estavam falando ao povo aquilo que eles queriam ouvir. Não preocupa não. Esse rei Nabucodonosor, preocupa não, daqui 2 anos Deus vai destruir esse trem, vocês vão de volta para Jerusalém e vai voltar tudo ao normal. Quantas vezes nós ouvimos desse púlpito aqui coisas desse jeito? É um perigo quando as pessoas conhecem das necessidades das outras e ficam brincando com o sentimento. Discernimento espiritual. Reconhecer quando nós estamos sendo enganados, até por nós mesmos. Olha o que diz ali. Nem deis ouvidos aos vossos sonhos. Eu vim para aqui com um sonho, não é? De voltar para o Brasil, comprar minha casinha, de fazer isso, de fazer aquilo. Aí a realidade muda, eu não posso ir mais para lá, mas ainda eu fico alimentando aquele sonho. Eu não vivo aqui, eu não vivo lá. Eu fico com o pé aqui, eu fico com o pé lá. Não dês ouvido aos vossos sonhos. Para sermos felizes, necessitamos de saber quando estamos enganados. E para isso, nós precisamos de discernimento espiritual. Sexto, reconheça que o tempo de Deus é o que interessa. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Agora eu te pergunto, quanto tempo que você está aqui? E quantos anos que você tem? Cássio? 40 anos. Coloca 70 em cima disso aí. Já pensou se chegasse o profeta Jeremias, mandasse uma carta para você, Cássio? Daqui 70 anos. Complicado, né? Não vai poder colocar mais o pé em São José dos Campos, né? Alguns deles deixaram parentes para trás. Interessante, né? 70 anos em Babilônia. Quantos anos você veio para ficar aqui, meu irmão? Glória a Deus por isso. Resposta certa. Mas infelizmente, a maioria de nós, eu sei que eu não sou assim. E se abrir um confessionário aqui nesse lugar, nós todo mundo vamos confessar.
A maioria de nós não viemos aqui para passar mais do que 5 anos nessa terra. Verdade. E se estamos aqui até hoje, a maioria de nós estamos contrariados que estamos aqui. Mesmo sabendo da realidade aqui, a realidade lá. O tempo de Deus é que interessa. Para aquele povo era 70 anos, e para você, quantos anos são? A maioria daquele povo, nenhum deles voltaria para Jerusalém de novo. Nenhum deles. Só as gerações futuras que voltariam para Jerusalém. Interessante, não é? Interessante como as coisas de Deus são. A razão da qual Deus pôs aquele povo, separou, trouxe de Jerusalém para a Babilônia, uma das maiores razões foi simplesmente para que o seu povo fosse preservado. E você, meu irmão? Você está sendo preservado? Você está sendo cuidado? Você sabe por que Deus levou aquele povo para ali? Porque gerações futuras iriam voltar para Jerusalém para reconstruí-la. Porque homem de 100, homem de 110, homem de 120 não volta para trabalhar em Jerusalém. Quem volta para trabalhar em Jerusalém e quem vai trabalhar nessa terra em Babilônia são os que nascem aqui ou são os de 10, de 15, de 20 o máximo. Estão entendendo? Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e para nós sabermos e para nós reconhecermos, não é? Isso, 70 anos, o tempo de Deus é que interessa, quando nós reconhecermos isso, nós vamos ser felizes nessa terra. E isso já foi provado por Deus para cada um de nós, porque nenhum de nós viemos aqui, a não ser o nosso pastor, para ficar mais do que 5 anos nessa terra. Eu ouvi e li, há 2 semanas atrás, uma frase que eu repeti para alguns irmãos meus. Que sobre esse texto, o autor tirou essa frase que diz assim: viva intensamente para abençoar gerações futuras. Não passe tempo brincando de igreja. Os seus filhos estão aqui. Procure os planos de Deus, não só para você, mas como para a vida da sua família, para a vida do seu filho, e para onde eles vão e onde eles vão ser abençoados e o que eles vão abençoar, o que eles vão fazer e deixar de fazer. O tempo de Deus é que interessa. Próximo, reconheça os planos de Deus. Para ser feliz em Babilônia, para ser feliz na América, na China, no Japão e em Portugal, é preciso reconhecer os planos de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas vezes nós pegamos esse versículo isolado e puff, porque eu bem sei. O Senhor pensa sobre mim. Realmente o Senhor tem planos para você. Mas desde que você reconheça os planos dele. E os planos dele aqui para o povo de Israel era para aquele povo ruim, de dura serviço, passasse 70 anos em Babilônia para aprender o que era bom para nós. Será que vai precisar de 70 anos para nós aprendermos também a reconhecer os planos de Deus? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você,
Eu bem sei os planos, Romilton, que eu tenho para você. Planos de paz. Diz o Senhor. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que nós estamos esperando? Voltar para o Brasil? Para o povo de Jerusalém era voltar para Jerusalém. Era para voltar para a sua terra querida. Mas os planos de Deus para eles era que eles passavam 70 anos ali, e aí sim, aí ele ia reunir os filhos dele, né, e levaria de volta para Jerusalém. Eu estou com um problema danado com esse negócio todo. Desculpa aí. A orelha é muito grande. Meu irmão, minha irmã, para sermos felizes, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano, que nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de construir, multiplicar. Nós precisamos de reconhecer os planos de Deus, o tempo de Deus. Diz assim o versículo 12 até o 14. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tomarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A nossa vida na América, a nossa realidade, e a nossa felicidade depende, meus irmãos, de que nós venhamos reconhecer quem Deus é e os planos que Ele tem para cada um de nós. Então me invocareis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer o lugar onde estamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 até o 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar os planos de Deus para a sua vida? Reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano. Os planos dele para nós é muito simples de reconhecer. A única coisa que precisamos de fazer é entregar essa carcaça a Ele. Que é o nosso culto racional. Não nos conformar com esse mundo. Transformar pela renovação do nosso entendimento, aprender coisa nova, falar com pessoas novas, não ter medo de mudar, não ter medo de abençoar, transformar. Muitas das vezes nós queremos manter a coisa do mesmo jeito que está, porque nós somos
muito confortáveis daquele jeito e não queremos ser acomodados. Transformar para que nós venhamos saber qual é os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, tem como ser feliz nessa terra. Tem como ser feliz nessa terra. E se você está aqui, é porque Deus te pôs aqui e tem um propósito. Você está aqui. Eu não sei qual é o seu passado. Quem aceitou Jesus aqui? Levante a mão. Pelo menos 40% das pessoas que estão aqui levantaram a mão. Porque você quer saber um bom propósito que você está aqui na América? Foi para conhecer o seu Deus. Que Deus os abençoe.